Oi, gente. O passado do André Valadão volta e agora sinaliza que ele pode ser uma pessoa com ódio de si mesmo, porque o Bruno Sartori disse que teve um caso homoafetivo com ele e a Patrícia Lelis faz uma acusação muito grave, não dele ter casos homoafetivos, que isso é problema dele, mas dele ter ameaçado e tentado e procurado silenciar pessoas que sabiam dos casos homoafetivos dele. Nós vamos falar sobre isso e, fundamentalmente, como esse ódio de si mesmo e somado a uma plataforma política, o pastor bolsonarista André Valadão, ele tem uma plataforma religiosa e política, não é? Claramente está pensando, inclusive, em ter uma carreira política. Vocês verem, se vocês forem ver as últimas falas dele, e o Reinaldo Azevedo até analisou isso, né? Ele tem uma provável ambição política, como isso é uma coisa perigosa. Tiveram algumas pessoas que disseram que ficaram achando que por ele ter cometido esse crime nos Estados Unidos, que nada aconteceria com ele e que ele não poderia ser extraditado. Não é o que diz uma advogada criminalista, né? A advogada é a Jaqueline Valles, mestre em Direito Penal, e diz que além de homofobia, o pastor pode ser enquadrado no crime de incitação ao crime, né? O Código 7 do Código Penal, o artigo 7 do Código Penal impõe a territorialidade do Brasil, mesmo aos crimes que não são praticados aqui, como é o caso. Vale a pena lembrar que o André Valadão estava transmitindo a fala dele para o Brasil. Então, em certo sentido, o crime dele foi cometido no Brasil, porque embora ele fisicamente não estivesse no Brasil, a palavra dele estava no Brasil, uma palavra de incentivo ao crime. Não é? O Ministério Público Federal de Minas Gerais está analisando as falas dele, né? E parlamentares de Minas Gerais apresentaram a representação no órgão e o caso também vai ser analisado no Acre, então isso está só começando. Agora vamos voltar ao ódio dele mesmo, né? Primeiro, tem uma história meio esquisita em que a gente descobre que a esposa assumiu que o casamento foi arranjado pelo sogro. Inclusive a revista Fórum narra como isso aconteceu, né? O sogro mandou umas fotos do André Valadão e fez uma espécie de sedução dela com a ideia de que seria uma família cristã, que ele é um homem de fé, né? E que ficou preocupado porque nos Estados Unidos ele mandou ele para os Estados Unidos porque aqui no Brasil ele fazia muita merda. O que será que é merda para essa gente, né? Mas enfim. E o Bruno Sartori disse isso daqui, ó. O Guga Noblar lembrou da fala do Bruno Sartori. Olha só. Para de se fazer de doido. Você pode fingir que é mentira, você pode fazer que não aconteceu, pode fingir que não lembra de mim. Mas eu não tenho orgulho disso. A gente já ficou um dia. Se tem um arrependimento que eu tenho na minha vida é disso, mas para de se fazer de doido. Para ele parar de se fazer de doido e admitir o relacionamento que teve com o relacionamento talvez seja forte. O caso que teve com o Bruno Sartori. Mas a fala mais dura, a fala mais forte é a fala da Patrícia Lelis, porque aí não é só hipocrisia, né? Não é só hipocrisia. Aí é uma atitude criminosa que ela acusa o André Valadão, porque ela diz o seguinte: André Valadão, eu queria te perguntar quando é que nós vamos falar sobre todas as pessoas que você ameaçava e silenciava. Ameaçar e silenciar é uma coisa criminosa, né? Quando expunham seus casos homoafetivos. O que não falta é histórias em BH com isso, não é? Sua irmã homofóbica, Ana Paula, deve ficar desesperada. Olha, a acusação aqui da Patrícia Lelis é uma acusação bem grave. Ela está dizendo que o André Valadão ameaçava pessoas que sabiam dos casos gays dele, dos casos homoafetivos, porque ele queria reter o poder, o prestígio, né, de ser pastor bolsonarista. E se fosse descoberto que ele tinha um monte de casos gays, né, participava até de suruba, que ele poderia perder isso. E para não perder isso, ele ameaçava essas pessoas. Olha, se o que a Patrícia Lelis está dizendo aqui fosse mentira, que a gente não sabe, baseado no caso e a motivação do André Valadão e tendo uma outra pessoa, o Bruno Sartori, dizendo que teve um caso com ele, me parece que a probabilidade maior é que o que a Patrícia Lelis está dizendo seja verdade. Saber mesmo a gente não sabe, né? Se fosse mentira, ela poderia ser processada por calúnia. É uma coisa grave o que ela está acusando aqui o André Valadão. Mas me parece
pelo que a gente vê aqui, que provavelmente é verdade. Eu acredito que o André Valadão deve sim ser processado. Falei isso no meu vídeo anterior e não é, deve-se fazer um pouco de exemplo também em relação ao André Valadão, porque a gente sabe, como foi dito inclusive no Congresso brasileiro recentemente, que muitos pastores, lamentavelmente, que reproduzem esses discursos, alguns podem ser por ódio de si mesmo, outros podem ter outra motivação, eles têm sangue nas mãos, né? Eles contribuem para uma cultura de violência e de ódio contra a comunidade LGBTQ+, uma comunidade que sofre com ódio e violência no Brasil. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Um abração e até o próximo vídeo.